Olá, boa noite. A campanha de vacinação contra a poliomielite termina amanhã, mas o Brasil ainda está longe da meta de imunizar 95% das crianças. Até o momento, pouco mais da metade do público-alvo recebeu a dose, cenário que torna alto o risco de retorno da doença. Ele tinha apenas 6 meses de vida e por pouco não teve o futuro comprometido. Porque eu estava com a febre forte e já estava perdendo o movimento. Eu fiz uma bateria de exames e foi constatado que eu estava com vírus da poliomielite. Perdi todo o movimento do meu corpo com 6 meses. Passei 6 meses paralítico. Davidson Rodrigues Gonçalves, hoje com 34 anos, foi o último caso de poliomielite registrado no Brasil em 1989. Por sorte, o paraibano não ficou com sequelas. Acredita que as 3 doses recebidas até os 6 meses de vida ajudaram a impedir algo pior. Eu acredito que se eu não tivesse tomado as 3 doses, hoje eu podia estar com uma sequela, né? E ter levado para o resto da vida. Eu espero que não venha mais, que o vírus não volte, né? Sim. Espero ser sempre o último caso. A doença, que está totalmente eliminada de todo o território nacional, volta a preocupar. Desde 2014, a cobertura vacinal contra a polio no Brasil está abaixo de 95%, que é considerada a meta de proteção contra a doença. Em Santa Catarina, a cobertura neste ano está em 73%. Durante a pandemia, a taxa de vacinação atingiu índices preocupantes. Autoridades em saúde atrelam a queda com a disseminação de notícias mentirosas e a falta de percepção do risco que corremos. Hoje você vê ainda algum adulto com uma sequela de pólio que teve na infância. Mas as pessoas não veem, deixam de se preocupar com a doença. Tem as fake news, né? Essas notícias falsas de que vacina pode levar a eventos adversos graves, o que nós não temos com a polio e com anos de utilização dessa vacina, mostrando que é uma vacina segura e eficaz. O jeito mais comum de pegar pólio é pelo contato oral com objetos e alimentos mal lavados e água contaminada por fezes de pessoas infectadas. Isso porque, depois que o vírus entra no organismo, ele se multiplica no intestino e é expelido quando a pessoa vai ao banheiro. Com graves problemas de saneamento básico e de baixa cobertura vacinal, o Brasil é um dos 8 países sul-americanos com alto risco de volta da poliomielite. A gente pode voltar a ter aqueles tristes noticiários de crianças com paralisia infantil, com sequelas permanentes e muitas delas indo a óbito, como aconteceu no passado. Se nós conseguirmos ter 95% de cobertura vacinal, nós iremos proteger, criar uma barreira de imunização, que a gente chama de imunização coletiva, imunidade coletiva, e que vai impedir que o vírus consiga ser transmitido e ser reintroduzido aqui no nosso estado. A vacinação contra a poliomielite é indicada para todas as crianças, atualmente num esquema de 5 doses. As 3 primeiras são feitas com o imunizante injetável e devem ser aplicadas aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. Depois, os 2 reforços, geralmente feitos com as gotinhas, são dados entre os 15 e os 18 meses e aos 5 anos de idade. Luciano encontrou nas ondas a força para superar a doença, que deixou muito mais que sequelas em uma das pernas. Minha perna direita não... 30% vai de movimentação, ficou mais fina, tenho uma dificuldade para caminhar, preciso de uma órtese para caminhar. A infância foi difícil porque questão bullying na escola, né? E como criança a gente não entendia o porquê, né? Ficava às vezes revoltado, por que isso comigo? E tipo, eu não podia, né? Eu não conseguia. Graças ao surf, ele resgatou a autoestima tomada pela poliomielite. Luciano e Davidson, 2 brasileiros com histórias distintas, mas que entendem a importância de um ato pela vida. Pô, cara, vacine, porque a gente depois que cresce não sente tanto, porque já está acostumado, né, com a guerra do dia a dia, a gente vai se moldando, vai se calejando,
Mas quando é criança é muito difícil assim, de passar por que eu passei. Pronto, meu cara já tomou as 2 doses da vacina. E quando tiver mais pra frente, eu vou levar. Tem que levar.